Na história do cerco de Lisboa, o Saramago abre com uma epígrafe, que é mais ou menos assim: não conseguirás mudar a verdade, ou seja, o mundo, sem conhecê-la, mas não conseguirás conhecer a verdade sem transformá-la. Ainda assim, não desanimes. O Manu, Orlando, Júlio e eu resolvemos propor, Outras Palavras, a equipe de Outras Palavras todo, esse debate, porque a gente acha que faltam essas duas coisas na nossa cultura política hoje: o empenho em conhecer a realidade e o empenho em transformá-la. E é uma contribuição que a gente quer fazer a tentar preencher essa lacuna. Empenho em conhecer a realidade, porque há enormes transformações no capitalismo desse século, e elas precisam ser muito examinadas para que a gente possa ser capaz de enfrentá-las e de propor um novo projeto de superação do capitalismo. E sem propor esse projeto também, nós não vamos ser... um déficit, porque, num certo sentido, nós nos reduzimos a defender a institucionalidade e deixamos de propor um outro horizonte político de transformações, de forma que as pessoas acabam identificando a esquerda com o status quo. E isso abre um enorme espaço para as forças de ultradireita. A ideia é fazer outros debates como esse, talvez nesse mesmo local. Nós resolvemos começar por um tema espinhoso, mas um tema crucial. O Ladislau vai fazer uma exposição inicial. Ele é um dos grandes estudiosos, não só aqui no Brasil, mas num debate internacional sobre as transformações do capitalismo. Tem esse grande debate: ainda é capitalismo, é rentismo, é o tecnofeudalismo, mas muito mais importante do que isso é discutir as novas formas de apropriação da riqueza coletiva e como enfrentá-las. O Brasil, na periferia, esse problema é mais sentido, é o país que mais se desindustrializou no mundo, reprimarizou, e nós temos, em meio à pobreza, uma pequena elite que continua ganhando como se estivesse nos países centrais, graças a esse processo que ele vai comentar. A Simone de Oz, depois, vai tentar nos ajudar a compreender como isso se reflete nas finanças públicas e na moeda. O Estado que emite a moeda teria tanta capacidade de lançar a reconstrução do país, e ele emite moeda 700 bi por ano, 3 vezes o orçamento de todo o Ministério da Saúde, para continuar concentrando riquezas. Como é que a gente sai dessa? E, por fim, o Paulo Clias vai tentar nos ajudar a resolver uma grande questão, porque, quando a gente lançou essa ideia, o pacote era outro, esse pacote que foi lançado agora. Após a intervenção do Lula, ele vai nos falar, mas o pacote é muito ruim, mas contém alguns elementos bons. Como é que a gente vai fazer para enfrentar tudo isso? Bom, esse é o programa nosso aqui. Esperamos que vocês se divirtam aqui e que a gente possa tentar, humildemente, cumprir a recomendação do Saramago. Compreender em profundidade, saber que sem transformar não é possível compreender. Muito bem. Precisa? Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia a quem está nos acompanhando, tem uma turma acompanhando virtualmente. Quem vai assistir depois, eu quero só agradecer à turma que veio participar, aos professores Ladislau, Simone, Paulo, a gentileza de compor essa iniciativa. Aqui, eu diria assim, que a Manuela hoje, apesar da liderança política que todos conhecemos, é também uma expressão de ativismo da sociedade civil. Basta ver o que ela acabou de realizar, juntamente com dezenas de mulheres, um grande encontro de mulheres para discutir política. O Antônio é também expressão de um ativismo no debate de ideias. E eu sou ativista do mundo parlamentar, e nós queremos discutir com companheiros e companheiras que fazem a luta popular. E, na nossa percepção, é importante nós refletirmos sobre caminhos,
para que nós possamos retomar com fôlego a noção de utopia, né? Não sabia que era impossível ir lá buscar. Essa que é a noção básica desse encontro aqui. A gente é sempre estimulado a fazer referências a quem está aqui. E a gente sempre fica no risco de não falar de alguém, mas eu vou falar correndo risco. Vou falar do Gilmar, que é um velho companheiro meu do MST. Vou falar do Marcelo Gavião, que está aqui também numa experiência de gestor público. Vou falar do Matheus, que é parlamentar, companheiro nosso de luta. Em nome deles, saudar todo mundo que participa desse encontro e espero que a gente possa fazer aqui uma reflexão, aprofundar em outros momentos essas reflexões, para que a gente possa armar a nossa turma. A nossa ideia é armar a nossa turma para combater. Rovilson, que é o presidente do PCdoB aqui de São Paulo, nosso companheiro de muito tempo, de longa data, vamos não falar muito tempo, mas vamos ficar... Armar a nossa turma para fazer luta política. Esse que é o sentido do debate que a gente quer fazer aqui agora. Certo, mano? Certo. Pronto. Obrigada. Então, convido vocês dois a se retirarem. Professor Ladislau, disseram que a mesa agora pela manhã, a primeira delas, era dos dois melhor-humorados da plateia, eu e o senhor. Porque o senhor me disse que o nosso maior desafio era manter o bom humor diante de tudo isso. Então, eu quero lhe convidar. Bem-vindo, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Companheiras e companheiros, a gente buscou nos reunir, né? Já é quase anacrônico organizar um evento de debates presencial. É algo difícil de ser feito no nosso tempo, porque as pessoas, nós nos acostumamos com a distância que a virtualidade impõe, mas nós achávamos que era importante, a despeito de ser o final do ano, a despeito do custo das passagens aéreas no nosso país, a despeito da dificuldade de nos integrarmos, nós achamos que era importante, também simbolicamente, que buscássemos nos encontrar presencialmente para começar alguns debates sobre a situação do nosso país, sobre a situação, sobre as possibilidades de transformação. Então, nós imaginamos, eu, Orlando, Júlio, Antônio, e tantos quantos queiram se envolver nessa iniciativa, que esse é um debate inaugural, né? Que nós temos outros tantos desafios e outros tantos temas para compreender nesse próximo período. Quero agradecer muito a sua presença. Eu acredito que o senhor dispensa apresentações, mesmo assim, quero lhe apresentar, porque muitas pessoas nos assistem também pela internet. O professor Ladislau é economista, professor titular da PUC, aqui de São Paulo, tem vasta experiência em políticas públicas, economia solidária e justiça social. É autor de obras fundamentais para a compreensão dos desafios do capitalismo contemporâneo, como a era do capital improdutivo e democracia econômica. Também atua como consultor em diversas agências das Nações Unidas e outras organizações internacionais. Eu sei que todos nós ansiamos pelo debate, mas também gostaria de esclarecer que nós pensamos numa metodologia que favorecesse a intervenção dos nossos expositores, depois, evidente, aberto um tempo para as perguntas, mas nós preferimos, né, dar mais tempo para que as exposições nos permitissem formular, refletir, pensar, elaborarmos mais coletivamente. Obrigada, professor, pela sua presença. Uma alegria. Essa é sua, não servi já. O seu microfone está ligado. Bom dia a todos. Isso. Agora sim? Agora sim. Bom dia de novo. Eu acho muito simpático essas reuniões presenciais. Estamos começando quase na hora, só uma meia horinha de atraso. Enfim, eu acho importante respeitar essas tradições mais arraigadas, né, na nossa sociedade, né? Começar na hora, eu chego atrasado numa reunião, me dão bronca, eu fico chateado. Como? Enfim, brincadeira à parte, é muito bom a gente se ver de vez em quando, né? Porque tantos de nós trabalhamos em diversas áreas, empurrando as coisas, tentando ajudar, tentando montar coisas, né? E é legal a gente poder se juntar um pouco, pensar juntos, né? Eu queria trazer uma visão de conjunto, ambiciosa, de certa maneira, que é o seguinte: nós estamos trabalhando, acho eu, no geral, com o passado, defender coisas, e não vem das coisas que estão surgindo, né? Deixa eu trazer um primeiro ponto, que é o seguinte:
não graças aos capitalistas, mas graças à tecnologia, à energia, à eletrônica, à biotecnologia, enfim, um conjunto de transformações radicais, gente. Queria lembrar, eu tinha 8 anos, meu pai me levou para ver, a gente estava numa cidadezinha da França, um aparelhinho que estava em cima de uma mesa na prefeitura, era uma televisão, preto e branco. Isso era 1949, certo? De lá para cá mudou um bocado, né? Enfim, passei por todas elas, pelos flop, pelos, né? Enfim, na informática eu tive que aprender a linguagem COBOL, né? Enfim, linguagem de máquina, não sei se alguém lembra disso. Enfim, certo? De certa maneira, a rapidez da transformação, o fato que a gente tenta dominar não uma situação, mas um processo, eu acho que é um deslocamento fundamental de como a gente pensa essa nossa realidade, né? E aí eu queria realmente ter um certo recuo, né? Eu leio seus artigos aí sempre descendo o pau nas coisas, enfim, tentando, né, tudo que o Antônio traz, enfim. Mas, na realidade, sobretudo, discutindo com chineses, eu me dou conta a que ponto, na China, é claro que estão administrando um processo e não uma situação, uma dinâmica em transformação, né? Deixa eu dizer que, graças a essas tecnologias, enfim, a energia, eletricidade, gente, a gente não tinha eletricidade, certo? O combustível, enfim, a eletrônica, o fato que eu estou aqui com meu celular, aqui eu posso puxar aqui, né, instantaneamente um artigo de uma universidade de Kyoto, no Japão, enfim, quer dizer, nós não somos mais uma sociedade pobre. Vocês pegam o PIB mundial, 110 trilhões de dólares, dividem pela população, 8 bilhões de pessoas. Sabe o que dá? Dá 4.600 dólares por mês por família de 4 pessoas. O PIB é a produção de bens e serviços. Tá? O que a gente produz de bens e serviços no mundo é o equivalente a 4.600 dólares, bem acima de 20 mil reais por mês por família de 4 pessoas. O que o mundo produz hoje é amplamente suficiente para assegurar a todo mundo uma vida digna e confortável. Isso é um ponto absolutamente fundamental, porque nosso problema não é aumentar o PIB. Nosso problema é o que a gente produz, para quem, com que impactos ambientais. Não é mais. Certo? Eu posso puxar o mesmo raciocínio para o Brasil. Eu trabalhei 7 anos na África, né? Eu vi gente morrendo de fome, morrendo de cólera, de causas ridículas, enfim. 7 anos vivendo essas coisas. Você não tinha os recursos. No Brasil, eu pego o PIB do país, 11 trilhões, divido pela população, 210 milhões. Isso me dá 17 mil reais por mês por família de 4 pessoas. Dá para viver? 17 mil reais por mês por família de 4 pessoas. Aí bons economistas me dizem, não, mas isso aqui é produto interno bruto, a gente tem que trabalhar com renda nacional líquida, né? Enfim, a gente faz as coisas, você está cansado de conhecer essas coisas. O básico é o seguinte, o que a gente produz é amplamente suficiente para todo mundo viver de maneira digna e confortável. Basta reduzir, tipicamente, 3%, 4% as fortunas de cima para assegurar que não haja uma criança passando fome, que não haja uma pessoa sem acesso ao médico, ao hospital, coisa do gênero. Está entendendo? Isso é fundamental. Nós temos amplamente o suficiente. Inclusive porque a gente não calcula, por exemplo, no PIB, todo o capital acumulado. Você ter uma rua asfaltada faz parte do bem-estar econômico da família, certo? Mas não está no PIB. Tem um monte de coisas, certo? Isso é um ponto de partida, eu acho, essencial, né? De que o que a gente produz é suficiente para Deus e o mundo. Nosso problema é de organização política e social. Não é um problema econômico, no sentido de falta de recursos. Tá? Isso nos leva a deslocar o pensamento e a levar, inclusive,
todo o raciocínio econômico para o nível da ética. Nós temos 750 milhões de pessoas passando fome. Só de grãos, sem parar dos tubérculos, peixe, frutas, etc., só de grãos a gente produz mais de 1 quilo por pessoa por dia. O Brasil produz mais de 4 quilos por pessoa por dia, só de cereais. E temos tanta fome, né? Eu tenho aqui, a Hermínia Maricato calcula que são entre 60 e 80 mil pessoas que estão dormindo na rua aqui em São Paulo, a cidade mais rica da América Latina. Estão entendendo? Eu estou trazendo coisa óbvia, na necessidade de um choque de realismo da zona que é isso aqui em termos de organização. A mão invisível, os mercados vão resolver. Mas que mercado, gente? Certo? Na realidade, esse tipo de trazer o óbvio, digamos assim, baixar para o chão e começar a pensar, caramba, certo? Nós temos 750 milhões de pessoas no mundo passando fome, 2 bilhões e 300 milhões em insegurança alimentar, cerca de 200 milhões de crianças passando fome, ordem de grandeza, eu fiz trabalhos com a Unicef, de ordem de grandeza, 6 a 8 milhões de crianças morrem de fome por ano, né? Nós não estamos matando, estamos deixando morrer, que é diferente, porque os mercados, porque a mão invisível, porque... É curioso, né? Como é que a gente se deixa enrolar nos raciocínios técnicos, não? Porque a inflação, porque tal, porque... E o déficit, né? E a austeridade, né? Austeridade parece sério, né? Você está sendo austero, não? Estão se entupindo de dinheiro de maneira absolutamente escandalosa. Entende? E estão falando de austeridade. Austeridade para os caras que já estão numa austeridade absolutamente... Ou seja, de repente, além do raciocínio econômico, das técnicas, né, a gente tem que voltar para valores humanos elementares. Certo? Eu, quando trago esse problema de quem tem acesso a que produtos, né, digo, isso não é um problema de teoria econômica, é um problema de decência humana, sequer de esquerda a direita, é de decência humana. Certo? Esse é o tamanho do desafio, né? Certo? O Brasil produz mais de 4 quilos só de grãos. Aí a gente produz mais soja, tudo bem, mas a gente não sabe produzir outras coisas. Aliás, o arroz que a gente produz, se a gente não exportasse, é amplamente suficiente para alimentar todo mundo. Não sei se vocês sabem, mas, enfim, o adulto consome 180 gramas de arroz por dia, sabe? Para alimentar, enfim. Esse é o nível, né? De certa maneira, essa compreensão está levando a um deslocamento profundo da discussão no mundo. Ou seja, que novas dinâmicas estão se gerando e que novas teorias são necessárias para explicitar isso. Nós temos uma Marjorie Kelly, aliás, tem um monte de mulheres agora nessa nova geração, né, de economistas. Certo? A Marjorie Kelly, anos atrás, ela fez um cálculo simples. Todo o pessoal dos chamados mercados, da Bolsa, diz que nós somos investidores, né? Aí ela segue quanto dinheiro eles investem, esse dinheiro que eles compram ações numa empresa, quanto entra nas empresas e quanto sai. E a conta é simples. Esse sistema está drenando as empresas produtivas. É tão simples assim. Certo? Quando você retira muito mais do que você coloca dentro, certo? Você pega uma empresa, você pega uma Petrobras, ela tem um lucro, ela pode aumentar o bem-estar dos trabalhadores, né? Ela pode reinvestir na empresa para desenvolver as capacidades, certo? Ela pode pegar impostos, como o petróleo é do solo, é bom que sirva à nação, certo? Você pode pagar impostos que vão servir para infraestruturas, políticas sociais, certo? E você pode pagar dividendos. As pessoas que compraram direitos a ganhar dinheiro sobre o petróleo do Brasil, sobre o ferro na Vale, sobre a carne da JBS, etc., etc. Entende? Gerou-se um sistema radicalmente diferente de apropriação
o que a gente chama de excedente social, do que a sociedade produz, isso é apropriado de maneira radicalmente diferente. O que a gente estuda ainda, o que está na nossa cabeça e na discussão agora sobre os salários, né, é a mais-valia, né? A exploração através do salário. Sem dúvida, é importante. Tal. Só que para você explorar as pessoas através do salário, pelo menos você tem que gerar um emprego. E para gerar um emprego, você precisa produzir alguma coisa, senão é só gasto. Né? E você tem que pagar imposto, está entendendo? Ou seja, o capitalismo industrial que a gente conhecia, ele adquiriu uma certa racionalidade, digamos, porque explorava o trabalhador, mas produzia, pagava imposto, e com o imposto o Estado pode fazer as políticas sociais e infraestruturas, ou seja, a roda girava. Certo? E gerava emprego, gerava produto. Gerava ricos, iates, tudo bem, mas produzindo. O que a gente chama hoje de mercado, curiosamente, não tem pirocas a ver com mercado. Né? São sistemas de algoritmos ali que identificam onde vai render mais você colocar simplesmente sinais magnéticos. Certo? O pessoal não produz nada, não suja as mãos. Certo? Essa apropriação, sem contrapartida produtiva, é que se passou a chamar de rentismo. Certo? O lucro sobre o processo produtivo de bens e serviços é uma coisa. O rentismo é diferente. De certa maneira, a gente se dá conta que o núcleo central dos processos econômicos no mundo hoje é essencialmente imaterial. Nós estamos vivendo a revolução digital. E eu queria trazer para vocês essa proposta de a gente deslocar o raciocínio, porque nós não estamos vivendo uma alteração do capitalismo. Nós estamos vivendo um novo sistema. Quando você pega o século XVIII da França, chegando na Revolução Francesa, certo? Você já tinha manufaturas, bancos, etc. E as pessoas podiam dizer, o feudalismo está se modernizando, né? Não é o feudalismo que está se modernizando, é o capitalismo que está nascendo. Está entendendo o deslocamento de visão? Certo? Nós estamos vivendo a revolução digital, tão profunda como foi a Revolução Industrial há 2,5 séculos atrás. É um outro sistema, gente. Como é que o Lehman, com suas sem-vergonhices nas lojas americanas, etc., enfim, o grupo Lehman, né, o LST, o Sucupira, o Teles e tal, esse grupo está administrando, eles têm de fortuna na faixa de 200 bilhões de reais, certo? Na realidade, a gente conhece, de repente, uma lojas americanas, uma coisinha aqui e ali e tal, mas, na realidade, tudo isso pertence a uma holding chamada 3G Capital, que, por acaso, está num paraíso fiscal que chama Luxemburgo. Certo? Está entendendo? Eu ligo o rádio, quero saber notícias econômicas, vamos dizer, aparece uma gravação. Não, eu tenho um apartamento assim, vou vender, onde é que eu invisto esse dinheiro? A pessoa vai investir. Eu chego na caixa onde eu tenho minha conta, né? A moça me pergunta, professor, o que o senhor quer investir? Eu digo, meu amor, isso aqui não é investimento, isso é aplicação financeira. Eu posso até ganhar grana, tal, mas não apareceu uma casa a mais, 1 quilômetro de estrada, não apareceu 1 quilo de arroz, nada. Certo? Ah, mas eles vão poder estar investindo. Na realidade, o dinheiro gira nesse processo. E é uma transformação básica, porque a gente pensa ainda, né, no modo de produção antigo, a base da riqueza era a terra, no modo industrial, no modo capitalista industrial, era a máquina, a fábrica, certo? Hoje são sinais magnéticos, certo? Eu, na minha idade, ainda uso essa coisa curiosa,
que eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, olha. Isso aqui é de papel, tá? É impresso, o governo imprime essas coisas, certo? Dá para comprar se você tem pequenos, certo? Eu saí em Congonhas, eu vim de Angola, aí puxei dinheiro no caixa, né, para ter dinheiro vivo, né, que a gente se sente tal. Puxei R$1.200. Me vieram 6 notas de 200. Olha, rodei semanas com esse papel no bolso, tentando fazer alguma coisa útil. O que isso significa? 95%, ordem de grandeza, da chamada liquidez, dinheiro, é simplesmente sinal magnético. Então, pega uma coisa óbvia. Eu vou na padaria, exemplo que eu uso, vou lá, de repente, gastei R$100. Entra na padaria, R$100. Antigamente. Agora, eu passo no caixa. Pago R$100. Da minha conta saem R$100. Na padaria entram R$95, dentro de um par de semanas. Certo? Por quê? Porque é tão simples o banco colocar, não, vamos colocar 5%. Ah, é uma loja grande e tal, vou fazer um acordo com eles, vamos baixar para 4%. Tudo bem. Estão entendendo? Em dezenas de milhões de pequenas ações econômicas diárias, estão... O dinheiro imaterial muda as regras do jogo. Você tirar R$20 do bolso de um favelado não é fácil. Certo? O banco coloca Enter. Isso atinge 16 milhões de pessoas, certo? Que de repente perdem um pouquinho de dinheiro, alguns vão brigar. Né? Ou seja, o dinheiro imaterial muda as regras do jogo. Eu moro aqui na Lapa, tem a Dorinha que me faz a faxina uma vez por semana. Eu transfiro para a conta dela R$300. Ela entrou na Notre Dame porque tem problema de saúde. Eu sou curioso, entrei na Notre Dame para ver o que acontece com esse dinheirinho, que é simplesmente um Enter. Certo? O que eu encontro na Notre Dame? A BlackRock. Certo? Alguém conhece a BlackRock aqui? Alguns. A BlackRock administra 10 trilhões de dólares. Americana, ela só administra dinheiro, só computador, tá? Não produz rigorosamente nada, certo? Como as pessoas não sabem o que é 10 trilhões de dólares, obviamente não cabe na imaginação da gente. É só comparar. O orçamento federal dos Estados Unidos é 6 trilhões. Tá? O Biden administra 6 trilhões. O Larry Fink, da BlackRock, administra 10 trilhões. Tá? Se vocês juntam o Larry Fink, da BlackRock, põe State Street, Vanguard, JP Morgan, UBS Suíça, enfim, 10 grupos. Tá? Está no meu site. Vocês escrevem BlackRock, vão encontrar lá. Enfim. Esses 10 grupos no mundo administram 50 trilhões de dólares. Dados de 2022. PIB mundial de 2022, 100 trilhões. Estão entendendo? 10 grupos com 117 administradores administram 50 trilhões de dólares, que é a metade do PIB mundial. Essa é a ordem de grandeza. Estão entendendo? Meu, ainda estamos tentando, não, nós vamos resgatar o capitalismo, porque o salário mínimo, porque isso, porque... Meu, a apropriação do excedente social continua com a mais-valia, com o salário baixo, sem dúvida, e continuam lutando, não, enfim, vai gerar inflação, enfim, toda essa besteira. Mas o básico é que a apropriação dos recursos da sociedade se deslocou radicalmente. O que é dinheiro? Não é nada, é uma informação no computador, gente. Certo? Mas ela te dá direito a extrair mais. Certo? Porque você privatiza a Vale, você privatizando a Vale, você desnacionaliza ela, permite a BlackRock comprar ações da Vale, certo? E uma parte do valor do que está se extraindo do minério, que é do solo brasileiro, está indo para os acionistas da BlackRock, faz parte desses 10 trilhões,
certo? Aliás, se vocês pegam a BlackRock, ela está no Itaú, está no Bradesco, está em todos os grandes grupos. E mais, ela tem influência sobre os administradores da maior parte dessas empresas, em particular da Eletrobras, né? A Eletrobras, que é o maior grupo controlador interempresarial aqui no Brasil. Coisa que ninguém sabe, né? Eu fiz com o meu pessoal ali na PUC, fizemos um primeiro estudo de controle intercorporativo no Brasil. A Eletrobras está no centro do núcleo, é interessante, por isso que privatizaram ela. O que eu estou trazendo aqui? É que o controle, a base do poder capitalista não é o Henry Ford, o cara que produz Fords ou Toyotas ou isso. Está entendendo? São sistemas que controlam o sistema financeiro, o sistema de informação, o sistema de intermediação de commodities. É tudo um sistema online. E dizer que isso é capitalismo extrativo, capitalismo parasitário, capitalismo global, capitalismo... O pessoal acrescenta adjetivos, porque não cabe mais, né, no que a gente entendia como capitalismo, que era o capitalismo industrial. Gente, mudou. Tá? Eu sei que pode parecer pretensioso, digamos, a gente fazer esse deslocamento. Vocês devem ter lido que em Davos se fala em indústria 4.0, né? Parece que estamos avançando, né? Mas que indústria 4.0, gente? O André Gortz, anos atrás, escreveu um livro maravilhoso, L'Immatériel, o imaterial. Certo? E tudo que isso abre. Gente, pensa o seguinte, administração do dinheiro, asset management, tá? No mundo, 10 grupos, 50 trilhões de dólares. Tá? Administração da comunicação e da informação, do que entra na cabeça da gente. Certo? 7 grupos, 14 trilhões de dólares. Com 14 trilhões de dólares na comunicação, você manipula a gente de um nível, né? Porque saiu muito mais barato empurrar. Eu não consigo usar computador, celular, coisa assim, sem que me entre o tempo todo porcarias que eu tenho que... Certo? 7 grupos, gente, tá? Meta, Alphabet, enfim, o Amazon, certo? Amazon que a gente vê como intermediário comercial, é muito mais, hoje tá. E tem mais. Todos esses 7 grupos estão articulados com o NSA, CIA, State Department, tem contratos de comunicação, tudo que extraem de cada um de nós, né? Porque para os algoritmos, para o sistema moderno, você individualizar informações e você canalizar informações segundo grupos, isso aqui, gente, não sei se quem aqui leu a Máquina do Caos, Max Fischer. Gente, tal como é essencial ler, por exemplo, Titãs do Capital, para entender esse negócio do controle do dinheiro no mundo, vocês pegar o Max Fischer, né, a Máquina do Caos, vocês têm como funciona a manipulação de pessoas no mundo. Não é um cara que chega e inventa, ele sistematizou as principais pesquisas internacionais sobre isso, inclusive sobre o Brasil. Certo? Estou falando de 10 grupos que manejam o dinheiro. Computadores, gente, algoritmos, gigantescas capacidades informáticas, estão baseados na Suíça. Certo? A Suíça lava mais branco, como a gente sabe, né? É um título de um grande livro, né, do Jean Ziegler, né? Deu um escândalo, né? Ele mostrou como a Suíça lava dinheiro da bandidagem da droga no mundo, chamou La Suisse lave plus blanc, a Suíça lava para branco, mais branco, que era essa coisa da OMO, dessas coisas assim. Certo? Peguem na área de commodities alimentar, 4 grupos, A, B, C, D. Eles adoram essas siglas, né? ADM, Bunge, Cargill, Dreyfus. 80% de todo o sistema alimentar do planeta. E não só alimentar, naturalmente. Estão entendendo? O controle se dá através de algoritmos, gente, e através de coisas imateriais. Certo? E o Brasil entra nessa, todas as exportações, pega as relações da JIF, né?
A gente conhece o Batista, enfim, mas a JBS, que produz carne, na realidade, é controlada por uma holding financeira, que é a JIF, que, por sua vez, está ligada a BlackRock, State Street, Vanguard. Está entendendo? Ou seja, há um processo imaterial da comunicação, da informação das pessoas, da intermediação global de commodities, e, em particular, da gestão do dinheiro, que se tornou um sistema global, gente, e que mudou, entende? Então, eu, quando falo de revolução digital, é que realmente as coisas se deslocam e fica muito complicado para nós, digamos, da esquerda, de maneira geral. Nós nos concentramos nas coisas que estamos perdendo, que era do antigamente, em vez de construir os novos sistemas. Eu tive, há algumas semanas atrás, aqui na Câmara Municipal, fizemos o lançamento de um selo Paulo Freire, né? Vocês podem mandar cartas com selo Paulo Freire, é muito chique. Tá? Bom, simpático, estava lá o manda-chuva dos Correios, né? Que é uma estatal. E a gente foi discutindo selos, cartas, enfim, tal. Eu falei para ele, olha, na reunião grande ali, tá? Gente, por que os Correios pensam, tudo bem, colocar o selo numa carta de papel, dentro de um envelope? Certo? Agora, para a comunicação que a gente usa, e-mail, online, toda essa coisa, a gente tem que passar pela mão dos grandes grupos americanos. Né? Por que não cria o Correio criam? De uma maneira, continua mandando cartas, mas gera um sistema online público, gratuito, de acesso à comunicação. Tem alguma razão para isso? É óbvio, porque o cara que produz bicicleta, ele compra matéria-prima, ele tem custos, tal. A internet funciona, gente, nas ondas eletromagnéticas, que são da natureza. A Vivo me desconta pelos serviços de apoio mais de 500 pau por mês, né? Os custos que eu represento para eles, eu imagino que sejam 2, 3 reais por mês. Vamos cobrar 500, 550, certo? A gente não chama isso mais de inflação de custos. Chama profit inflation, inflação de lucros, certo? Isso é usado internacionalmente, né? De certa maneira, as regras do jogo mudaram. Eu queria muito incitar vocês, não é empurrar meus livros, tá? Mas eu apresento formas simplificadas da gente apresentar esse deslocamento, esse reset planetário que ajuda. Eu lembro, juntos, né, apresentamos em Salvador a Era do Capital Improdutivo, né, que continua circulando muito. Esse livro teve montes de reedições. Tem esse livrinho aqui, Resgatar a Função Social da Economia. Ajuda muito, vocês têm ele aqui embaixo. Eu entrei há 25 anos na nova lógica, tá? Com a ajuda do meu filho Alexandre, que entende dessas coisas. Filho é útil, viu? Pode ser útil, pelo menos. Entendem um monte de coisa que a gente não entende lhupas, certo? Todos os meus livros estão online gratuitamente. Eu lembro que com um editor me falou, mas isso é um escândalo. Eu disse, olha, os meus livros continuam vendendo igual. Você lê um livro inteiro na tela, é um saco, meu. Certo? Em compensação, você tem professores de colégio que não vão dizer para os alunos, comprem o livro do Ladislau, por razões óbvias. Mas dizem, olha, na próxima aula a gente discute o capítulo 2, tá online de graça, até 8 páginas, até no celular, o moleque lê. Estão entendendo? Ou seja, eu estou batalhando dentro da PUC de que a universidade não é só para fornecer diploma para individualmente o cara subir na vida. É para generalizar o acesso ao conhecimento. Certo? Eu coloquei, estava falando com o Antônio agora, né, coloquei há 10 dias atrás, 2 semanas, chama 15 minutos para entender a economia. Entenda a economia em 15 minutos. Eu olhei hoje de manhã, que a gente fica feliz, né, estão acessando.
deu 210 mil pessoas só no YouTube. Ou seja, na comunicação, no dinheiro, na forma de apropriação pelos mais ricos, enfim, o sistema mudou. Entende? E, para mim, o certo descasamento do discurso frente, digamos, à população em geral, entende? De que a gente está continuando a briga por direitos salariais, por direitos disso, daquilo, enfim, do tempo da industrial, né? Enfim, é só ver o destino dos sindicatos, caramba. Certo? Como estão indo. Estão entendendo? É um deslocamento. Quando eu digo que isso é uma discussão planetária, eu não estou inventando isso aqui e tal, certo? Porque eu pego a Marjorie Kelly, que eu mencionei, mostrou que a apropriação, né, enfim, essa forma de rentismo, certo? Ela está se generalizando. Você tem na Marjorie Kelly, você tem uma mudança no planeta com Piketty. Piketty vender milhões de exemplares num livro de 800 páginas, ele mostrou uma coisa simples. Hoje, para você fazer grana, você não vai produzir sapato ou bicicleta ou coisa do gênero. Você vai simplesmente fazer aplicações financeiras, porque a aplicação financeira rende muito mais do que você produzir. Se ponha na mão de um candidato a empresário que tem um dinheirinho, vendeu uma casa ou herdou um dinheiro, não, tudo bem. Ele pensa o seguinte: bom, eu vou produzir alguma coisa, mas para que produzir se eu não tenho para quem vender? Por quê? Porque as famílias estão pagando juros, não estão comprando. As famílias estão endividadas. 71 milhões de adultos no Brasil estão inadimplentes. Certo? Ou seja, o mercado está fraco, não vou investir para produzir. 2, se ele precisa de um empréstimo do banco para complementar o seu capital, para fazer o investimento, comprar terreno, fábrica, etc., certo? O juro médio para pessoa jurídica no Brasil, 21%. Vocês entram no Banco Central, estatísticas monetárias de crédito vão encontrar lá. Pessoa física, pessoa jurídica, 21%. Na Europa é 2,5% ao ano. Aqui, 21%. Não é viável você pagar 21% de juros, devolver um empréstimo e ainda ter algum lucro e funcionar. O Brasil se desindustrializou porque o dinheiro foi para o sistema financeiro, né, e não para investimentos produtivos, porque rende mais, como o Piketty mostrou amplamente, daí a leitura mundial traduzida em tudo quanto é língua. Mas vocês pegam Brett Christopher que escreveu Capitalismo Rentista, Rentier Capitalism. Por quê? Porque rentismo. O que é rentismo que é diferente de lucro? Certo? Se eu produzo alguma coisa e eu tenho lucro, é uma produção, eu estou gerando lucro e tem uma contrapartida produtiva a esse lucro. A Faria Lima, os grandes bancos, os BlackRock da vida, ganham um monte de dinheiro sem produzir lhufas. Certo? Aí as pessoas podem dizer, não, mas esse dinheiro, enfim, entrou numa empresa, faz coisa. Nós temos vários estudos sobre todo esse dinheiro dos grandes, do que a gente chama da financiarização, né, dos especuladores financeiros. Certo? Vocês têm o Jean de Larosière, tá? Foi diretor do Fundo Monetário, ministro da Economia, foi do Banco Central Europeu, tal. Jean de Larosière. Ele calcula que, do dinheiro extraído pelos grupos financeiros, apenas 3% voltam para a economia real. E é interessante que hoje tantos economistas trabalham com economia financeira e economia real, né, como dois eixos. Certo? O Joseph Stiglitz, Nobel de Economia, calcula que é 10%. A Mariana Mazzucato calcula que na Inglaterra pode chegar a 15%. O essencial é o seguinte: eles não estão financiando a produção, eles estão drenando a produção. O empresário que ia construir uma empresa, ele não tem mercado, ele não tem acesso a um crédito decente, e ele tem a alternativa de comprar títulos do governo, pagam 11,25%, risco zero, certo? É um outro sistema, gente. É um outro sistema. E o curioso é o seguinte: eu vi pelo
pelo sucesso desses meus 15 minutos sobre como funciona o ciclo, que eu entendi a que ponto as pessoas não entendem o ciclo, o básico. Porque não adianta você entender ou inflação, ou emprego, ou isso, ou aquilo, porque não são coisas separadas, é um ciclo, é um movimento. Uma vez que você entende o movimento, você passa a entender como se dão os drenos, né? Ordem de grandeza sobre esse dreno. Taxa Selic, 10,25 agora, né? Vai mudando. 11,25, perdão. Sobre um estoque da dívida de um pouco mais de 7 trilhões, isso significa que este ano, ordem de grandeza, 800 bilhões de reais serão apropriadas por gente que comprou título do governo. O governo está endividado porque criou universidades, fez estrada? Não. Simplesmente é juro sobre juro. Porque o pessoal tira o dinheiro que rende esse juro, reaplica e aumenta a dívida e tira mais juro. Certo? Saiu no valor, um estudo do LUC, certo? Mostra que 82% do estoque da dívida brasileira, da dívida pública, é essencialmente juros sobre juros. Reaplicam, certo? De onde o banco tira o dinheiro para comprar títulos do governo? Dos nossos depósitos. Então, eu coloco meu dinheiro no banco, que me paga uma merreca, certo? O banco compra títulos do governo que pagam 11,25, certo? O governo dá esse dinheiro aos bancos. De onde o banco tira esse dinheiro? Do Tesouro, dos bancos, dos impostos. Certo? Quem paga os impostos, professor Ladislau, está entendendo? Os impostos que a gente paga, em grande parte, cerca de 800 bilhões, em vez de virarem estradas, universidades, enfim, SUS, etc., políticas sociais, educação, estão simplesmente sendo transferidos para aplicadores financeiros, que são grandes bancos, Faria Lima, BlackRock, etc., etc. Aqui, 800 bi, gente. Certo? Aí eu olho as propostas atuais, né? Não, aqui vamos ganhar 15 bi, aqui vamos economizar 18 bi. Estão entendendo? Só na taxa Selic, 800 bi, gente. O orçamento da saúde é da ordem de 320 bi. Isso vai diretamente para grupos financeiros, tá? 8% do PIB. O endividamento das famílias, não sei quem está endividado aqui, mas é impagável você ter essa taxa de juros. A média no Brasil, no Banco Central, é a média, tá? Porque você tem o rotativo do cartão 430, você tem coisas muito mais escandalosas. Mas a média no Brasil, apresentada pelo Banco Central, 51%. Na França é 4%. Na China é 4,6% ao ano. Só o Brasil apresenta juro ao mês, por ficar parecido com os internacionais. Não é uma diferença de 20%, 40%. É de 1.200%. E as pessoas não reagem, né? Quem fala da taxa de juros? Né? Certo? Porque as pessoas estão endividadas, se sentem envergonhadas, né? Eu não soube administrar a coisa. Certo? Você fica abanando o rabinho para os agiotas, assim, profissionais, com todos os seus computadores, né? Que, aliás, tem, através da Serasa, eles têm toda a informação, a ficha completa financeira sobre cada um de nós, certo? Nós até com o IDEC aqui fizemos até um artigo sobre isso, né? Certo? Ou seja, o gerente senta contigo, porque você chega lá, honestamente, diz, olha, não estou conseguindo pagar esses juros, como é que eu faço? Meu amigo, senta aqui, quanto é que você consegue pagar? Nós vamos resolver, nós vamos alongar a sua dívida. Gente, milhões de pessoas já pagaram 5, 6 vezes a dívida, certo? E continuam pagando. Né? O pessoal brinca entre eles, os banqueiros. Né? O banqueiro detesta o bom pagador. Bom cara que fica preso. E você puxa, e puxa, e puxa, e puxa. Certo? Gente, não está no valor econômico, não saiu no Fantástico. Certo?
As pessoas não entendem. Entendiam a exploração via salário baixo. Organizava greve, brigava, tal, enfim. O cara está explorado através de uma dívida que é dinheiro dos depósitos das pessoas, gente, não é dinheiro do banco. E o dinheiro da taxa Selic é dinheiro do nosso imposto, não é dinheiro dos banqueiros. Ordem de grandeza, gente, eu estimo que por baixo, inclusive do que volta para a economia real, ordem de grandeza, por baixo, 25% do PIB no Brasil é esterilizado. Só das famílias é 1 trilhão por ano. Certo? De certa maneira, só para fechar essa coisa que eu gostaria muito que vocês pegassem ou esse livrinho aqui, Resgatar a Função Social da Economia, ou A Era do Capital Improdutivo, ou esses 15 minutos para entender a economia ajudam muito. Está no YouTube, está, enfim, está circulando, para entender esse deslocamento dos mecanismos. Né? Os grandes autores, Piketty, Mazzucato, Stiglitz, Christophers, etc., estão todos no meu site. Vocês pegam em resenhas. Eu faço resenhas, não resenhas comerciais, mas resenhas de ideias-chave dos principais autores internacionais. Nós precisamos... Gente, nós somos aqui da elite de gente informada, tá? Mesmo não entendendo bem essas coisas de economia e tal, mas é. Ou seja, nós precisamos adquirir esse conhecimento, porque se você não gera a compreensão na população de quem realmente está explorando eles e de que maneira, a gente fica dizendo não, porque a esquerda tal, porque o Lula, enfim. Ou seja, eu acho que isso que eu estou fazendo, digamos, mal comparando, enfim, uma pedagogia da economia, né, que o Clias faz direto, né, enfim, também, certo? Sem falar de outras palavras, né? Mas tanta gente, né? Pega Luiz Nassif, o que está fazendo, né? É um monte de gente. Hoje a gente está tentando articular esse conjunto, né? Transformar essa imprensa alternativa numa imprensa de força, porque esse negócio do online permite a gente atingir gente de outra maneira, né? Volto a dizer, né, uma porcaria de 15 minutos que eu coloquei chegou em 2 semanas a 210 mil pessoas. Né? Isso é impacto. Certo? Porque não é com gatinho e cachorrinho, coisa assim. Tá? É com raciocínio econômico você ter mais de 200 mil coisas, sem falar do Instagram, etc. Certo? Ou seja, nós temos uma pedagogia pela frente e nós temos, em particular, uma nova compreensão dessas dinâmicas. Né? Eu sei que pode parecer pretensioso, digamos, né? Estamos repensando o capital. Estamos repensando o capital e de maneira perfeitamente marxista. Certo? O Marx analisa a Inglaterra da segunda metade do século XIX. Tá? E se você lê o Capital, no começo, ele está deixado bem claro, né, que ele está analisando uma situação histórica e que em outras situações históricas esse raciocínio terá de ser refeito, reconstruído. Você citar Marx, você não é... porque você está se referindo a outra época, outra realidade. Nós temos pela frente essa necessidade de nos apropriarmos dessa nova dinâmica, deste novo processo. Deixa eu mencionar que meu site tem cerca de 1.500 títulos gratuitos, online. Tem muita coisa que não está gratuita. Por exemplo, eu tenho mais de 100 livros em colaboração. Eu posso disponibilizar meu artigo, não posso disponibilizar o artigo de outros colaboradores no livro, tudo bem, certo? Mas, basicamente, é quase tudo de graça, online. Vocês podem pesquisar por temas. E eu volto a dizer, montes de professores, de colegial em particular, hoje estão utilizando esses textos para trazer a compreensão da realidade para o mundo educacional. A gente tem que repensar a educação. Muda a educação, são 50 milhões de pessoas. Investir nessa compreensão, não à toa a direita está investindo, né, captar a molecada pelo coisa. Nós temos uma guerra de informação e de compreensão e de narrativa pela frente que temos que reconstruir.
tá? Eu dizer que meus livros são bons e interessantes não é original, digamos assim, né? E pode ser até interessado, mas, enfim, eu estou baixando a bola para o chão, sabe? Eu trabalhei esses anos na África, trabalhei na China, trabalhei em muitos países, fiz lá para o Nelson Mandela o plano de desenvolvimento da região central da África do Sul. Sabe o que é isso? Isso te puxa para o chão. A gente chama de economia aplicada. Certo? Porque o essencial do que a gente hoje ensina na economia é, essencialmente, narrativa, para justificar o que está acontecendo, né? Se a gente elevar os salários, meu Deus, né, a inflação vai explodir, né? Certo? É isso aí, gente. Obrigado. Obrigada, professor Ladislau. Foi uma alegria lhe ouvir. Nós vamos abrir para algumas perguntas, alguns comentários, tentando correr contra o atraso, mas permitindo que todos possam manifestar as suas opiniões ou mesmo as suas dúvidas ao professor. O deputado Orlando Silva, inclusive, vai me ajudar a ver essas inscrições, né, deputado? Quero aproveitar e cumprimentar o nosso vereador de Porto Alegre, Giovano Clau, que deve ter conseguido superar o problema aéreo e chegar. Giovana também, nossa vereadora de Criciúma, também chegou. Então, pessoal, será que o senhor silenciou a todos, professor? Calou fundo a reflexão sobre o... Paulo, obrigada. Vou pedir para falar no microfone, embora o auditório seja pequeno, justamente para quem está nos acompanhando conseguir ouvir também. Bom, desculpa, né, como palestrante, pedir a palavra, só para não baixar, né, o clima. Eu queria fazer uma provocação para o meu amigo, né, meu mestre. A gente está falando da nova etapa do capitalismo. E você mencionou, e costuma sempre mencionar, essa ideia de que a gente não tem mais a base da exploração, quer dizer, desse novo sistema, centrado simplesmente na extração de mais-valia, no modelo antigo da indústria, etc. Eu queria, isso mereceria um outro seminário, que você apontasse algumas linhas de pensamento, etc., do que seria de tão diferente esse novo sistema, que não é só um adjetivo do capitalismo, como você falou, mas, eventualmente, também não se coaduna com os modelos, né, tipo tecnofeudalismo, coisa do tipo. Compartilhar conosco, desculpa, quer dizer, essas indagações. Não temos respostas, mas as perguntas podem ajudar a esclarecer. O senhor prefere um bloco, professor, ou um a um? Tá. Então, eu vou pedir para que vocês só se aproximem para pegar o microfone, pode ser, depois é o Júlio Veloso, eu tenho alguma pergunta virtual também. Você falar que você leva uma porcaria é engraçado, né? Bom, mas vamos lá. Eu tenho uma curiosidade sobre a China. Porque há uma parte da esquerda que acha que o modelo chinês pode ser uma alternativa, né? Não, é uma curiosidade até conceitual. Eu acho que acho que quando o Pomar apareceu com a China aqui, acho que foi ele que trouxe primeiro para a gente isso, né? Eu acho que ele foi lá na CUT conversar, ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada. Achava que tinha muito mais a ver com a política, os rumos de quem veio do PCdoB, não sei o quê, mas ninguém entendeu o fenômeno China, ninguém entendeu. E eu acho que ele não entende ainda, não é? Acho que não entende ainda. Porque eu pessoalmente, eu não sei nem se eu tenho dificuldade de falar certas coisas para não aumentar meu número de inimigo, né? Eu já não sou uma pessoa querida, sou uma pessoa necessária, eu tenho clareza disso, né? Me chamam para muita coisa porque eu sei fazer algumas coisas, e faço bem para cacete. Então, eu sou necessário, mas não sou querido. Eu, com 5 anos do governo Lula, eu falei, eu estou indo embora. Nunca fui do governo, fui lá para um consultor pela OIT e eu não tenho nenhum diploma. Mas chegou a hora que eu saí de fininho, falei, isso aqui não vai dar certo, na área que eu estava trabalhando, né? Mas, assim, há uma perplexidade da esquerda, e acho que a esquerda ela está atuando num universo, assim, muito rebaixado. As maiores aspirações à esquerda
são a indigência intelectual. A gente fica contente quando faz um golzinho. Acho que esse é outro grande problema. O Gustavo, que você conheceu bem, dizia, olha, a partida constituinte nós jogamos na defesa. Até a constituinte nós fomos, o ciclo de greves, Leite Lopes estudou, o pessoal estudou aí. Mas a partida constituinte, mesmo com os nossos governos, nós jogamos na defesa o tempo todo. Então, eu queria deixar essa reflexão, porque me preocupa muito, eu vou tocar minha vida, porque eu tenho que tocar, não é? Mas fica essa curiosidade minha, Ladislau, sobre a China. A China indica possibilidades, e por último, também tem a ver com o Gustavo. Ele estava, quando morreu, estava estudando muito, eu brincava com ele que a palavra era, por que a América Latina não salta? Você tem momentos, Bolívia com gás e lítio, a Venezuela com petróleo, mas não salta, não sai do chão. Por quê? Então, é possível ter alguma alternativa econômica de países X, né? E tem que ser no terceiro mundo, não vai ser na Europa. A Europa está na mão dos Estados Unidos, né? Então, é isso. Essas duas preocupações. Uma é uma reclamação da esquerda geral, né? Mas a outra é essa curiosidade sobre a China. Se tem elementos que indicam alguma possibilidade de fazer alguma coisa diferente. Obrigado, viu? O professor vai responder essas duas, depois mais duas. Está aqui seu microfone, professor. Paulo, eu acho essencial essa coisa de ser capitalismo com adjetivos, ou se não é mais capitalismo. Tá? Por isso que eu coloquei no meu site, vai sair nas próximas semanas, mas ainda está no prelo, um livro pequeno, mas que vocês podem pegar no meu site, e chama A Revolução Digital. Tá? A ideia básica é o seguinte, a Revolução Industrial cria o capitalismo, a Revolução Digital cria outra coisa, certo? Pode chamar de rentismo, porque é a apropriação dos recursos da sociedade sem contrapartida produtiva. Você rompe o conceito nuclear do capitalismo, que é a acumulação do capital. Certo? O cara explora, tem lucro, faz outras fábricas, compra outras fábricas, enfim, você tem um processo que, ao mesmo tempo, gera emprego, produtos, fábricas, certo? E gera imposto que permite, ou seja, você tinha uma estrutura. Nós temos hoje as superestruturas políticas, direitos, etc., entende? Que são do século passado, certo? Da era industrial, enquanto a tecnologia, a base produtiva do planeta se deslocou para sistemas imateriais. Né? Um pouco comparando, digamos assim, a imagem que você já tinha uma França moderna, em grande parte em termos econômicos, as superestruturas, né? Ainda tinha o rei, os bailes de Versalhes, né? Certo? Nós temos as festinhas de Davos, né? Mas o sistema se deslocou profundamente. Inclusive, o Davos agora foi apropriado por esses grupos financeiros. Então, eu trabalho não mais com uma mudança de característica do capitalismo, mas da gente sair do conceito de capitalismo e entender que a forma de apropriação do excedente mudou, é um rentismo, a forma de reprodução da riqueza, porque riqueza sempre existiu, não é porque você tem rico que você tem capitalista, certo? A característica do capitalista não é o iate, né? É a fábrica que produz coisas, que gera emprego, que gera coisa. Esse sistema se desloca. Eu gostaria muito que vocês vissem, é um livro pequeno, deu 100 páginas no meu computador, chama A Revolução Digital. Tá? Já saiu em inglês, e tem outro que eu coloquei, mas que ainda está em inglês, porque eu, por diversas demandas, eu escrevo em várias línguas. Né? Então, eu passo do... tem um texto que está em inglês, que eu estou vendo com o Antônio ainda como a gente já consegue traduzir, né? O Systemic Challenges, desafios sistêmicos em tempos de mudança. Certo? É um livro maior, que vai dar mais ou menos um livro de 400 páginas, uma coisa assim. O que eu estou fazendo? Eu não estou, assim, sabe, escrevendo o Das Kapital ou coisa do gênero. Certo? Mas trazer coisas, eixos fundamentais, porque se a gente não entende as dinâmicas, a gente fica falando no vazio, entende? Fica protestando contra a injustiça, mas a gente não se agarra no efetivo. Eu pego a área agrícola, né? Conhecimento
é imaterial. Se eu passo uma ideia para o Antônio, eu continuo com ela. É diferente do meu celular. Se eu passo para ele, bom, ou minha caneta, passo para ele, deixa de ter minha caneta. São bens rivais. O sistema de hoje são bens não rivais. Certo? Eu posso perfeitamente generalizar acesso a tecnologia simples para o conjunto do mundo da agricultura familiar, que é gigantesco no planeta ainda, certo? Sem custos adicionais, gente. Está online, é conhecimento. Estão entendendo? Há deslocamentos estruturais no sistema que justificam, a meu ver, a gente mudar de conceito de modo de produção. Não é mais capitalismo. Né? Relativamente à China, certo? Todo mundo tem opinião sobre a China, ninguém entende como funciona a China. Eu estive lá várias vezes e a China é um outro sistema. Por desgraça, a gente tem que colar sempre voltando para que está na cabeça, que é o século XX ou o século XIX. Mas isso aqui, então, é um socialismo de mercado, é um capitalismo social, O Deng Xiaoping, em 78, quando perguntaram para ele o que é a China, ele disse, quando você atravessa um rio a pé, você vai tateando para localizar onde estão as pedras, né? Está entendendo? Eles têm a compreensão de que eles estão administrando um processo de mudança, não uma situação. E eles têm um pragmatismo profundo do que funciona. Eles testam diversos subsistemas para diversas áreas. Não somos sociedades complexas demais para ter ou estatização e planejamento ou mercados livres e propriedade privada. Mas isso aqui é pré-história. Você abrir padaria, produzir bicicletas, deixar empresas privadas produzir. Saúde, grandes infraestruturas, educação, essas coisas, tem que ser público, gratuito, universal, porque é um investimento na sociedade. Ou seja, eles trabalham de maneira diferenciada os diversos setores. Características básicas, eu trabalho com 8 pontos da China, tá? Rapidamente pulando a coisa. Primeiro, a China, desde o início, ela não entrou no fazer crescer o bolo, depois a gente distribui, certo? Ficam quietinhos e miseráveis, certo? Eles organizaram toda a economia, romperam com a União Soviética, né, ainda nos anos 50, certo? E organizaram toda a economia em função das prioridades das famílias. Basicamente, o mundo rural da China. Organizaram para... Isso gerou demanda interna, gerou modernização rural e gerou apoio político, fundamental. Certo? Segundo, eles organizaram a urbanização, porque toda a indústria moderna, todo esse processo está ligado à urbanização. Gente, são centenas de milhões de pessoas que você tira do rural, do isolamento, do analfabetismo, de coisa, e você transfere isso para as cidades. Certo? O que essa gente ia fazer nas cidades? Eles controlam a urbanização conforme foram se construindo as cidades. E essa gente que chegava à cidade construía as próprias casas. Ou seja, em vez de fazer as periferias que nós temos aqui em São Paulo, as favelas do Rio, etc., eles foram absorvendo a população à medida que ia construindo as casas, as infraestruturas, acesso à água, eletricidade, etc., etc. Um sistema planejado de urbanização, fundamental, tá? No processo de transformação da China. Eu visitei bairros, inclusive uma parte em pedaços já, que era o antigo, né, aquelas ruínas estreitas que a gente via da China, né, pré-revolucionária, etc., e os novos que estão sendo construídos. Terceiro, a descentralização radical. A China é mais descentralizada que a Suécia. Estou repetindo a frase do Kroiber. O Kroiber, vocês pegam no meu site, China, vocês vão encontrar uma série de materiais. Tá? Tem lá uma meia dúzia, uma dezena de materiais que ajudam realmente a entender. Tá? É sem frescura. Inclusive, 3 documentários sobre, por exemplo, como a China tirou as pessoas da pobreza. Né? Eles tiraram 800 milhões de pessoas da pobreza na China. Tá? Não há exemplo do mesmo nível. Sem falar do ritmo de desenvolvimento. Tá? Em 40 anos, passaram de um per capita de $380 para um per capita de $10 mil. Esse é um nível. Tá? Num país de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Funciona? E como funciona? E por que a descentralização é radical? Porque o governo na China, o governo central, é politicamente poderoso.
Para você chegar lá em cima, você tem que ter passado por administração municipal, por ter participado de enfrentar nos bairros, nas comunidades, os problemas, ou seja, você tem formação de gestores públicos. A nível central, você tem um governo politicamente poderoso, mas muito pequeno. Agora, tudo que o governo central recomenda, eu tive lá, por exemplo, quando tinha havido chuvas fortes. Você tem desmatamento e chuvas, você tem Rio Grande do Sul, você tem esse tipo de coisa, é óbvio, né? Certo? Decisão do governo, proibido desmatar, se rearboriza. Onde eu passava pelo interior, eu encontrava aquelas arvorezinhas com estacas de apoio, sabe, jovenzinhas, né? Replantadas. Agora, é o município que decide quem vai fazer a sementeira, que tipo de árvore é adequado para esse clima, quem vai fazer a manutenção. Estão entendendo? A gestão do cotidiano é rigorosamente local, municipal. A Kei Yujin, que é uma chinesa que escreve um excelente livro, As Novas Regras do Jogo da China, ela mostra ponto por ponto como funciona. Ela chama de mayor economy, uma economia de prefeitos, de prefeituras, né? Eles têm um sistema que articula de maneira... Eles não fizeram a opção socialismo, capitalismo, coisa do gênero. Eles articulam de maneira inteligente o que faz o setor privado, o que faz o setor estatal. Deixa eu dar um exemplo. Gente, eu estou me alongando um pouco nisso porque eu acho que é muito instrutivo. Certo? Eles têm que sair do carvão por causa do clima, né? E têm que ir para o solar. Eles não fizeram uma grande empresa estatal de painéis solares, mas fizeram uma grande empresa estatal de produção de máquinas e equipamentos de produção de painéis solares. Em qualquer município, um pequeno candidato a empresário vai no banco, vai pegar um empréstimo a 4,6%, certo? Porque o sistema financeiro é controlado, certo? E vai pegar o empréstimo e vai fazer uma empresa e produzir painéis solares em função da demanda local. Está me entendendo? O estatal servindo como motor de arranque para fazer funcionar milhares de pequenas empresas privadas. Certo? Ou seja, uma articulação inteligente do público-privado. Você privatizar a Vale, né? Tentar privatizar, você privatizar a Eletrobras, aliás, certo? Imagina a China entregar o controle da sua energia para multinacionais, certo? Tem o controle do sistema financeiro, radicalmente importante. Ou seja, eles controlam a agiotagem. No Brasil, é generalizada. Certo? Saiu agora um estudo da Noruega, pegaram 140 países mais pobres do país. Em média, todos esses países da África, Ásia, enfim, boa parte da América Latina, não é o caso do Brasil, certo? Todos esses países, em média, 41% dos seus recursos são utilizados dos recursos do orçamento. 41% do orçamento vai para pagar juros sobre dívida externa. Resultado, não conseguem investir no desenvolvimento, na saúde, etc. Certo? Esse é o nível. Eles controlam o sistema financeiro, porque o dinheiro de quem é? Dos bancos é dos nossos depósitos. No governo é dos nossos impostos. É um recurso público que a gente coloca na mão privada e os bancos cobram o que querem. Certo? Ou seja, se vocês acrescentam o sistema de planejamento, o sistema de planejamento permite visionar o longo prazo. Como é que eles construíram 40 mil quilômetros de trens de grande velocidade? Pensaram como é que articula o território para evitar o êxodo rural, as pessoas abandonando regiões, coisas assim, não, para equilibrar a ocupação econômica e demográfica do país. E se planeja, porque isso é uma visão que você tem que planejar os investimentos para 20, 25 anos. Certo? Isso vale para as grandes infraestruturas, evidentemente, né? Inclusive para a eficiência das políticas ambientais na China, que são impressionantes, né? E o último ponto que eu queria mencionar, que é a relação com empresas transnacionais. A partir de Deng Xiaoping, em 78, eles generalizam, digamos, o bom relacionamento com as multinacionais, mas com limites. Ou seja, eles sentam, eu estive em Xangai, onde se fazem as negociações, num centro ali, né? É até muito interessante. Eles sentam com a multinacional, são bem-vindos. Agora, quantos chineses vai ter no conselho de administração da empresa? Quanta transferência de tecnologia vai haver?
Eles não ficam de joelhos, abanando o rabinho, nós vamos baixar os impostos para atrair vocês. Entende? E sabe por quê? O negócio funciona. E como funciona, as empresas estão interessadas em vir. Então, você negocia. Ou seja, você junta interesses econômicos internacionais com soberania. Certo? Eu estou pegando esses 8 pontos, sabe, porque isso ajuda. E eu estou aproveitando, né, o comentário aqui, porque é muito importante. Realmente, as pessoas não entendem. E, claramente, a China embarcou num novo modo de produção que está existindo. Não está dando pelota se isso aqui deve ser chamado socialismo, capitalismo, ou isso ou aquilo. Isso é século passado. Tá? Estão pensando o que funciona. E funciona como? Sem que articular controle financeiro, sistema de infraestrutura, sistemas... eles têm, todo município tem que ter um núcleo da administração municipal, um núcleo encarregado de assegurar a inclusão produtiva das pessoas. Certo? Se um cara está parado e tem coisas para fazer, isso aqui é idiotice. Certo? Eu vou para a Imperatriz do Maranhão, viu? Estou lá, eu vejo um monte de gente parada na cidade. Em volta da cidade, um monte de terra parada. Por quê? Terra em volta da cidade, puta, é dinheiro, né? É rentismo. Você está aguardando valorizar de mão no bolso. Certo? Na China, não é só que passa dinheiro para os mais pobres, Bolsa Família. É inclusão produtiva. Tá? Eles geram, como a Índia está fazendo agora, chama Employment Guarantee Act, a lei da garantia do emprego. Certo? Eu pego o Celso Furtado, né, que escrevia. Uma pessoa parada, qualquer atividade é lucro. Né? Ou seja, de certa maneira, eu acho que a gente tem muito a aprender com a China. Peguem esses 3 documentários, que não são de propaganda, coisa assim. Você tem ministro da Austrália falando, você tem diversas coisas. A China, porque a gente acostumou que o que os americanos escrevem é notícia, certo? E o que os chineses escrevem é propaganda. Né? Eles explicam, e vocês podem pegar em inglês, pelo menos, o China Daily, por exemplo, você tem fontes boas. E eu recomendo muito o livro da Kei Eugene, The New China Playbook, as novas regras do jogo da China. E eu agradeço esse comentário sobre a China, porque é absolutamente fundamental. Gente, deixa eu lembrar o seguinte, a China ultrapassou os Estados Unidos em 2017. É a primeira economia mundial a partir de 2017. Por que dá diferença nas estatísticas e continuam a dizer que os Estados Unidos ou tal? Porque os Estados Unidos têm um PIB de 28 trilhões, certo? E a China na faixa de 22 trilhões, mas a China, com 22 trilhões de dólares na China, você compra muito mais do que você compra com 28 trilhões nos Estados Unidos. Estão entendendo? A mudança da cotação do dólar é que vai pesar nesse setor. Então, o que a gente faz? Que é feito no Banco Mundial, na ONU, no Fundo Monetário. A gente trabalha com, chama PPP, Purchasing Power Parity, dólares de paridade de poder de compra. Em termos de paridade de poder de compra, a China ultrapassou os Estados Unidos em 2017. Hoje, o PIB efetivo, né, em dólares de paridade de poder de compra, a China está em 35 trilhões de dólares, os Estados Unidos em 28 trilhões de dólares. Esse é o nível. A China é a grande força agregadora, que a gente não precisa, de repente, agora passar a abanar o rabinho em vez de os Estados Unidos ir para a China, certo? E sim temos contrapesos, entende? Temos equilíbrios a encontrar. Isso é fundamental. É a China, gente. A China não tem 700 bases militares pelo mundo e emitindo dólar para financiar isso. Certo? A China tem uma pequena base militar para proteger seus navios em Djibouti, na entrada do Mar Vermelho. Né? Mas esse é o nível. A China tem outra visão. Deixa eu só comentar uma última coisa. Eu estive lá várias vezes. Tá? O chinês tem muito na cabeça de que o interesse individual e o interesse social têm que ser equilibrados. É filosofia mesmo, tá? Que está ancorada nas pessoas. E é muito forte. Eu ligo isso, porque eu vi isso relativamente à Coreia do Sul, à Vietnã e outras
economias do arroz, o arroz você não produz sozinho, né? Todo mundo já viu aqueles filmes das pessoas, aquela linha de mulheres cantando e repicando junto as coisas. Né? O cara vê que o dique de um cara ali tá vazando, vai vazar, vai prejudicar todos os outros, entende? O interesse comum é interesse sentido para as pessoas. Tem uma filosofia, né? Que os valores. E o orgulho dos chineses, né? Que eles comentando, né? Meu pai e minha mãe era a tigela do arroz, certo? Olha a nossa situação hoje, certo? Estão sentindo esse processo. Né? Me estendi muito sobre a China, porque é tão bom olhar para a China em vez de olhar para Brasília. Eu me agarrei na corda aqui. Mas o fato é que é muito interessante, viu, o que está acontecendo por lá. Só de ter um lugar para olhar, né, professor? Só de ter um lugar para olhar já é uma coisa boa, né? A gente... Esse negócio dos BRICS e tudo isso, essa rearticulação, porque, gente, o mundo, os 85% do andar de baixo no mundo estão com o saco na Lua. De sair um relatório com essa força, mostrando que nos países do sul global, em geral, está se gastando 3 ou 4 vezes mais com serviço da dívida internacional, essencialmente para as BlackRock da vida, né, certo? 3 ou 4 vezes mais do que em saúde, educação e coisas necessárias para esses países. Isso aqui é zona, gente. Aqui é uma tensão, e os americanos chamam de slow motion catastrophe, né? Catástrofe em câmara lenta. Né? Só que não é mais lenta, tá? Ela se acelera. A gente tem o Júlio e o Antônio inscritos. Aqui vocês mandam, João. Sou louca de dizer não para o MST ou não? Bom, pessoal, bom dia a todo mundo. Queria fazer 2 perguntas bem rapidinho. Primeira é o seguinte, quando a gente pensa, né, nesse crescimento desses grupos absolutamente gigantescos, transnacionais, né, que são puro capital fictício, sei lá o nome exato que a gente vai dar para esse tipo de capital, esse processo muitas vezes gerou uma ideia de uma diminuição ou até mesmo do fim do papel dos Estados nacionais, né? Ou seja, é como se o fortalecimento desses grupos tivesse como correspondência imediata um enfraquecimento, né, dos Estados nacionais, que seriam ou manipulados e dirigidos diretamente por esses grupos, ou, enfim, se desidratariam e perderiam força. Como é que nesse novo sistema que o senhor está estudando, o senhor vê a reconfiguração do papel dos Estados nacionais nessa nova situação? Essa é a pergunta 1. E a segunda pergunta, que eu acho que é uma pergunta que talvez seja na cabeça de muita gente aqui, a gente está acostumado a pensar as coisas nesses termos, historicamente, tradicionalmente, que é o seguinte: no capitalismo, que o senhor acredita que sofreu uma transformação de qualidade a ponto de vir a ser uma outra coisa, a gente tinha, né, na nossa tradição de pensamento, uma ideia de uma coisa que a gente costumava chamar, né, Orlando, de sujeito, né? Ou seja, a ideia de que a gente não iria para uma situação melhor através de um processo evolucionista, de que teria que haver algum tipo de ruptura, seja o que fosse essa ruptura, uma revolução, uma transformação de outro tipo, um processo mais radicalizado de reformas, o que fosse, né? E que essa transformação seria, de alguma maneira, conduzida, levada a cabo, impulsionada por um sujeito, né? Eu não sei se essa ideia de sujeito é a melhor para a gente dialogar, né? Mas o senhor enxerga nesse novo sistema que se configura quem seria o sujeito nesse novo sistema? Quais seriam as bases fundamentais da crítica, né? Porque, obviamente, como o senhor mesmo disse, essa nova realidade, esses sujeitos não são donos só de capital, né? Eles são donos do poder político e do poder cultural, né? Uma coisa que me impacta muito aqui em São Paulo, você vai na Avenida Paulista, numa ponta da Avenida Paulista tem o Instituto Itaú. E na outra ponta da Avenida Paulista tem o Instituto Moreira Salles. Né? Ou seja, esses 2 institutos, eles estão ocupados em, de alguma maneira, polarizar, dirigir a cultura. Um outro campo que, claro, que amplo senso é a política, né? Mas estrito senso é o campo da cultura. Né? Estamos todos nós aí assistindo um filme muito interessante, que está jogando um papel gigantesco do ponto de vista da luta política no Brasil,
Mas está por aí. Vocês estão entendendo, a revista Piauí, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Então, esse tipo, romper com isso, né, é uma tarefa política que pede, digamos assim, para não usar o termo sujeito, né, um protesto, né? Ou seja, um protesto, uma ruptura. Né? Esse novo sistema gera o quê desse ponto de vista de possibilidades? Obrigado. Eu acho que tem a ver um pouco com a... Está falando? Com a pergunta do Júlio. Eu gostei muito, além da sua fala, Ladislau, das suas pausas dramáticas. Você contava uma história bem dramática e depois falava, vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Tipo assim, vocês estão entendendo como a gente está se ferrando? E eu queria discutir com você as alternativas, porque eu acho que, principalmente, fazer um merchan aqui do seu último livro, da resgatar a função social da economia, meio como quem não quer dizer nada, mas você sugere. E eu acho que é uma sugestão que tem muito a ver com uma coisa que a gente estuda muito, no Outras Palavras, ou procura abrir caminho, que é o comum. Não o comum simplesmente como o estudo sociológico do Pierre Dardot e do Christian Laval, mas um comum de resposta política de reapropriação da riqueza coletiva. Por exemplo, se você garante a saúde pública, você está desmercantilizando uma atividade essencial dos seres humanos hoje. Se a educação pública passa a ser a educação excelente, você acaba com os planos de saúde, e você recaptura a riqueza coletiva, porque o Estado tem a ver, eu acho, com a conversa que a Simone vai fazer agora, porque é uma forma do Estado utilizar a riqueza social para compartilhar aquilo que é produzido por todos, ou a infraestrutura também. Você estava falando na China, eles construíram em Pequim 20 linhas de metrô em 20 anos. Não são 20 estações, são 20 linhas de metrô. Ou seja, é o Estado fazendo com que os recursos que existem sejam utilizados, canalizados por comum. E, ao mesmo tempo, oferecendo ocupação para essas pessoas, ocupação digna, inclusive, concorrendo com o Uber, com o Rappi, né? Tirando os engenheiros do Uber e botando para planejar obras de engenharia, por exemplo. Então, num certo sentido, você pode ter, depois do capitalismo, o rentismo, mas você pode ter uma coisa inversa. Você estuda o Jeremy Rifkin, né? Como essa produção de novas riquezas e capacidade de administração via dados dessas novas riquezas podia produzir um sistema muito mais racional. Agora ligou. E eu tenho ainda umas perguntas do YouTube aqui, por favor. Gente, eu vou pedir um instantinho, tá? Porque, sabe, eu sou homem, né? É uma coisa de cada vez. As mulheres morrem de rir quando eu falo isso, porque elas sabem que não adianta pedir 3 coisas para o cara, né? E a gente já acha que o senhor está muito melhor que a média, porque já reconheceu essa característica. Sabe, quando chega na minha idade, em muito tempo de casamento, a gente tende a ficar um pouquinho mais esperto, sabe? Deixa eu dizer essa coisa de quais são os eixos de ruptura, né, nesse processo. Eu acho... eu lembro que eu estava com uma amiga chilena, que tinha sido assessora do Allende ainda, né? Jimena de la Barra. A gente estava numa missão na África do Sul, em Joanesburgo, e ela parada na esquina, essas coisas que a gente lembra da vida, né, os momentos. Ela disse para mim, Ladislau, o mundo não vai parar de funcionar de uma maneira, de repente, e começar a funcionar de outra maneira. Certo? Ou seja, temos que penetrar qualquer fresta. Eu pego todas as tentativas do governo do Lula, todo dizendo, tal, enfim. Estão pegando as frestas possíveis dentro de uma situação. Nós precisamos de mudanças estruturais no Brasil. Não temos forças políticas para mudanças estruturais. Enfim, então, se trabalha nas frestas. Ou seja, nós temos que identificar o possível. Né? Para mim, o déficit enorme que nós temos é o déficit de compreensão dos imensos potenciais que essa economia online permite. Quando a gente montou aqui na Casa Verde uma plataforma colaborativa
86 mil habitantes, todos incluídos online, numa plataforma local, não é Facebook, não é Google, não é coisa, é uma plataforma local. O pessoal aprendeu a colaborar. Uma senhora aposentada ali gosta de fazer bolo, entende? Em vez de ir na empresa que vai fabricar bolo, não sei o quê, o pessoal compra uns dos outros. Ou seja, gerou uma porque estamos online, estamos conectados. Nós não precisamos ficar dependentes do Google, da Amazon, do não sei o quê, enfim. Certo? Nós podemos transformar essas tecnologias num novo sistema. Certo? O exemplo que eu dei que é da minha discussão com a presidência do Correio, que, aliás, diz que estão investindo nisso, são coisas reapropriáveis. Há caminhos nessa economia imaterial, por exemplo, nos 180 bancos comunitários de desenvolvimento que já temos no Brasil. Peguem o Banco Palmas, lá no Ceará. É impressionante o que se consegue fazer. Certo? Eu fiz aqui reuniões com Mohamed Yunus, né, que é Prêmio Nobel de Economia. Eu, de maneira sem vergonha, pus um livro meu na mão dele, enfim, tirando uma foto. Mas ele, na realidade, ele se interessou muito, a gente teve essa discussão, porque se trata disso. Ele fez o Banco Gramíneo, ou seja, o dinheiro, que é apenas sinal magnético, você forma um dinheiro de bairro, um dinheiro local, né, como em Maricá, como em tantos lugares no Brasil, e você passa a usar seu dinheiro, de vez em quando converte para reais. Certo? Por que não? Certo? Não é Bitcoin, não, essas coisas, é dinheiro comunitário. Ou seja, há imensos potenciais que são dessa conectividade e que permite, certo? Por que eu consigo chegar a milhares de pessoas, certo? Claro, o Elon Musk comprou a Twitter e ele tem o alto-falante de 300 milhões de seguidores. Certo? Uma tragédia. Certo? Agora, isso aí nós podemos recuperar, porque nós podemos organizar sistemas colaborativos online generalizados. Certo? O fato do meu site ter 1.500 títulos, eu estou ajudando a fazer circular ideias. Agora, a luta minha para que os professores da PUC adotem, cada um faça seu blog. Gente, um blog é WordPress, é gratuito. Ou seja, o controle do dinheiro, o controle da comunicação, o uso de plataformas colaborativas para a gente organizar comunidades. A gente pode fazer reuniões online sem precisar, porque às vezes é chato você pegar um sábado à noite para reunir gente na vizinhança, coisa do gênero. Na realidade, nós podemos gerar, ou seja, de certa maneira, a gente migrar para a era digital e ver quais são as oportunidades. Né? E as oportunidades são múltiplas. Né? Então, me faça um favor, eu gostaria de passar isso, você dê uma folheadinha tal, para ver o que é, tá? É uma coisa. Quer dizer, na realidade, tem toda a parte propositiva e tem toda a parte de luta, porque a luta mesmo é contra a agiotagem. Certo? Você está atolado em dívida, na tua família, estrepado em dívida, a gente perdendo inclusive as casas e tudo, é uma guerra, tá? Porque a agiotagem é sempre burrice, é roubo. Certo? Você sabe por que não é ilegal o que estão fazendo? Porque tiraram o artigo 192 da Constituição. Em 2003, com a entrada do Lula, tiraram o artigo 192. Os bancos tiraram. Fraturaram a Constituição. Na Constituição, no artigo 192, estava escrito: juro acima de 12% será considerado crime punível nos termos da lei. Acima de 12% ao ano. Certo? Tiraram isso e estão navegando. Sabe o quê? Tem ataques, né? A gente fazer, tem luta. Da mesma maneira que se organizaram luta pelo salário, defesa dos salários, etc., a luta pelo direito ao acesso ao dinheiro que é nosso e que é dos nossos depósitos, são eixos. Né? Eu tenho nesse livrinho, na parte final, são 15 propostas em torno de 4 eixos. Eu acho legal, tá? É um livro pequeno. Eu escrevo livros pequenos porque os meus alunos me disseram: professor, livro que fica de pé, esquece. É um critério bibliográfico que eu não conhecia.
não está na CAPES, mas é essencial, né? Relativamente às alternativas, né? Eu gostaria muito... Gente, eu estou passando ferramentas para vocês, tá? Eu organizei sistema de planejamento numa série de países no quadro das Nações Unidas. E eu fiz o curso superior de planificação nacional na economia socialista da Polônia ainda, enfim. É minha área, digamos, de especialização. Esse livro chama O Pão Nosso Cada Dia, ou seja, como é que ganha o pão nosso cada dia, né? Aliás, eu pus esse título porque eu estou na PUC, certo? Eu passei para o cardeal olhou o Pão Nosso de Cada Dia, achou ótimo o título. Se ele for ler, não sei se ele vai gostar da mesma maneira, mas enfim. Não vai ler, estou tranquilo. Sabe o que é? Tem coisas que funcionam melhor no mercado, abrir uma padaria, produzir bicicleta, etc. Tem coisas que funcionam melhor no quadro de sistemas públicos descentralizados. A saúde tem que chegar a cada moleque, a escola a cada bairro, etc. Entende? Ou seja, são sistemas, essencialmente, que tem que trabalhar no nível municipal de gestão, sem ficar dependendo de burocracias. A parte de grandes intermediários, porque a intermediação, antigamente você tinha um banco, né? Enfim, as agências vão desaparecer, é tudo, porque eles controlam a gente diretamente no bolso da gente, no cartãozinho, certo? Ou seja, toda essa parte de intermediários, sistema de advocacia, sistema de intermediação comercial, peguem Amazon, etc., sistemas de intermediação financeira, tudo isso aí, eles estão pegando, através dos algoritmos, e transformaram num poder explorador improdutivo, essencialmente de atravessadores, certo? Que a gente chama economia de pedágio. Certo? Então, esse eixo, eu acho que é um eixo de trabalho fundamental, né? Da gente assegurar isso no plano público. E as grandes infraestruturas, basicamente, transporte, energia, telecomunicações e água e saneamento, onde funcionam, são públicos e planejados de longo prazo. Certo? Você sabe o que é? Não é que eu tirei de Karl Marx se a gente deve ser mais socialista, ou mais comunista, ou mais isso ou aquilo. Eu olho nos diversos países o que funciona. Número 1 em educação no mundo, Finlândia. Público gratuito, acesso universal. Professor de escola primária ganha no mesmo nível que engenheiro e advogado. É considerado um investimento na sociedade, não um gasto. Certo? Eu vou para sistemas financeiros, vou para a Alemanha no sistema de Sparkassen, vou o sistema do Yunus de Grameen Bank, eu vou essencialmente na China, que tem um excelente sistema articulado e descentralizado de finanças. Estão entendendo? A gente pega... Nós somos sociedades complexas demais para resolver na cabeça com ideologia. Sou contra, sou a favor, gosto, não gosto, coisa assim. Tem que entender o sistema. Somos sociedades complexas que exigem subsistemas de gestão diferenciados. Certo? O conjunto de saúde, educação, cultura, habitação, políticas sociais é no nível local. Você tem que conhecer o bairro, conhecer quais são as necessidades, o que está sobrando de dinheiro, onde vai. Certo? Grandes infraestruturas, sistemas ferroviários, você tem que pensar no longo prazo, pensar 20, 25 anos. Né? Estão me entendendo? Ou seja, há uma diferenciação de setores. É um livro que ajuda muito. É pé no chão, pega 20 setores do Brasil, indústria, saúde, educação, etc., pega quais são os desafios, quais são as medidas necessárias. É um livro que ajuda muito. Tá? Agora, ele só está online. Porque eu fiz uma atualização o ano passado, enfim, no início desse ano, uma atualização desse livro. É legal, tá? Está online. Você sabe que uma solução muito simples, quem não gosta de ficar olhando para a tela, certo? Você simplesmente imprime, né? Muitas coisas eu imprimo na PUC, em xerox, me sai baratinho lá na universidade, e eu tenho no papel, dá para anotar coisas na margem, coisa assim, certo? O essencial é que são usos complementares, o online e o papel, certo? E a gente, de certa maneira, temos que
temos que aprender a aprender, né? E eu tenho meu blog, gente. Eu recomendo que qualquer um de vocês faça o seu blog. Entre no WordPress, é como adquirir uma estante, só que estante virtual. Eu recebo um artigo legal, eu coloco ali. Certo? Coloco, por exemplo, este ano, coloco 24, espaço, o título do artigo, certo? Só que eu tenho artigos que eu li há 8 anos atrás, certo? Meu, caramba, como é que era esse negócio, certo? Mas eu coloquei no meu site em artigos recebidos. Estão entendendo? Eu encontro facilmente uma coisa de anos atrás que precisaria agora para um artigo. Ou seja, nós temos que investir na nossa produtividade intelectual, porque são imensos os potenciais dessas tecnologias, né? Você mencionou o Rifkin, né? É fundamental, gente. O livro dele está... O Rifkin você pode encontrar, você coloca um Rifkin, vai encontrar uma resenha no meu site também, né? Chama a Sociedade de Custo Marginal Zero. Realmente, o conhecimento, uma vez produzido, os chineses traduziram uma série de livros meus. Se 0,001% dos chineses lerem meu livro, vai ser um Paulo Coelho, né? Está entendendo? O sistema mudou, gente. A própria forma como a gente trabalha o intelectual mudou. Olha, a guerra minha, sabe, para introduzir isso na PUC, é tão confortável o que a gente herdou, né? Que a gente aprendeu. Está aqui o armário, está aqui a estante, está aqui a coisa. Vocês lembram do Bob Dylan? For the times they are a-changing, não é? Aquela vozinha marreta dele. For the time they are a-changing. O Suplicy adora, né? Essa coisa. Sabe o que é? Nós temos que nos modernizar, gente, certo? Eu estou me modernizando tardiamente, mas, enfim, o meu blog eu montei há 25 anos atrás. Ninguém entendia de blog, né? Eu também não entendia de blog. Quem entendia era o Alexandre, né, meu filho, né? Eu acho que nós temos desafios, e, de certa maneira, se a gente fica vidrado nas coisas de antigamente, que a gente achava positivo e que estão desaparecendo e tudo isso aqui, a gente fica parado olhando para trás, em vez de pensar, bom, o que está surgindo de novo? Para onde é que quais são os rumos, né? E realmente vocês vão encontrar, em particular nas resenhas, vocês vão pegar nas resenhas Mazzucato, Stiglitz, Piketty, enfim, o Christopher, enfim, vocês vão ver qual é a discussão, porque a discussão é planetária, gente. O mundo está construindo novas visões. Tá? Isso está penetrando lentamente aqui na coisa. Gente, a gente vai ficar, enfim... Pois é. Bom dia. Então, bem-vindos, bem-vindas à nossa casa, que é vossa também. E, infelizmente, não posso ficar mais tarde, mas eu ia comentar, e pode ser para a professora, né? Depois também dialogar com esse tema do novo momento, do rentismo, mas como se articula isso com terra, território, recursos naturais, guerra, por exemplo. Por que não se explica a guerra na Palestina ou em qualquer lugar se não discutir território? Por que o Congresso ontem aprovou às pressas? O senhor fala em função social da economia, nós temos função social da terra. E eles querem derrotar, por exemplo. Ou essa questão discutida da nova economia, de perspectivas, inclusive da China, com a questão ambiental. Por exemplo, os chineses, me consta que ontem saiu a notícia que compraram uma grande reserva de urânio aqui na Amazônia, né? Então, esse vinho... Hã?
O urânio. O urânio. Ou seja, como que articula essa economia rentista, mas e a base real, e é essa disputa. Tá? E mais, há indicativos pelos cientistas de que nós temos uma massa de gases de efeito estufa, de longa duração, já capaz de derreter as geleiras sem emitir mais. E para parar de emitir, precisaria abolir todas as tecnologias, pelo menos da segunda revolução industrial. Automotiva, hidrocarburetos, guerras, tal. Ou seja, esse tema, né, na atualidade, dentro de uma perspectiva, inclusive, eu ia comentar, mas vou reduzir, né, de falta de perspectiva mesmo, inclusive para a juventude. Por exemplo, juventude hoje, casamento é uma instituição em desuso, ter filhos, minha casa, minha vida, até a universidade. Para quê? Ou seja, então, como é que a gente também dialoga com esses problemas numa perspectiva de qual é o projeto, qual é o horizonte, a utopia que foi dito aqui, né? É isso que eu queria que o senhor pudesse comentar. Obrigado. O tempo médio de casamento no Brasil hoje é 14 anos. Estou chegando lá, professor. Até que a morte nos separe, né? Bom, enquanto a morte não chega, enfim, 14 anos, né? Eu coloquei no meu site a mudança da estrutura da família nos Estados Unidos. É muito interessante. Você tinha, em 1960, 48% das famílias nos Estados Unidos era aquilo que a gente vê no filme, né? Papai, mamãe, o cachorrinho, o filhinho, enfim, a graminha de cortar, tal, enfim, né? A imagem que fazem do American Way of Life, certo? Era 48%, agora é 17%. Certo? A metade 58% dos households, né, dos domicílios dos Estados Unidos, pessoas sozinhas ou, eventualmente, casal, mas sem filhos. 58% dos domicílios. Estão entendendo? A base da organização social, tudo que a igreja, não, o esteio dos valores que a família, né? Mas que família? Ou seja, nós temos que olhar essas mudanças estruturais, né? Que essa muda profundamente da coisa. No plano internacional que você coloca, eu acompanhei muito, enfim, os grandes reuniões internacionais sobre os desafios estruturais, né, enfim, da coisa. Então, você tem problema da terra, evidentemente. E, em particular, dentro da terra, a água. Certo? Gente, eu lembro Istambul, sei lá, mais de 20 anos atrás, que estive na reunião em Istambul. O pessoal da ONU apresentou o grande drama planetário é a água. Certo? Nós estamos contaminando a água por toda parte. Não sei se você sabe que todos nós já temos partículas de plástico no cérebro, né? Certo? Através de toda a contaminação da água no planeta. Né? Estão estudando no mundo todo quais são os impactos disso, quais serão os eventuais impactos disso na coisa. Né? Quando você tem compras de terra, você está comprando a água ao que está embaixo. Certo? Então, a guerra pelo acesso à água, a própria China tem essa preocupação, a Índia tem essa preocupação. Certo? Ou seja, tem um conjunto de eixos estratégicos. Né? Então, os Estados Unidos publicam internamente uma grande tabela, pega as principais commodities, água, minério de ferro, níquel, alumínio, etc, etc. Vocês têm assim. Aí você tem coluna. Quanto tem nos Estados Unidos? Em que países pode haver acesso? Certo? Ou seja, eles fazem a matriz de longo prazo, tipo 30, 40 anos, onde é que eles têm que ocupar força política para você se apropriar dos recursos pelo planeta fora. Certo? Isso se chama democracia, enfim. Então, a China está pensando no longo prazo, né? A aproximação da China com a Rússia tem tudo a ver.
porque a Rússia tem gigantescas reservas naturais, digamos assim, certo? Que é muito complementar com a China. E como se dá a articulação? A Europa estava interessada nisso, certo? Fizeram o duto conectando a energia do petróleo com a Europa Ocidental, estavam construindo o segundo duto. Os americanos proibiram que se construísse o segundo duto, os alemães decidiram que não aceitam a proibição, certo? Os americanos simplesmente destruíram o duto que existia, certo? Qual era o jogo? A Europa estava entrando no que o De Gaulle chamou a Eurásia. Era muito mais interessante, por complementaridades, a Europa Ocidental se juntar com a Rússia, se juntar com a China, os mercados que isso representa, e os americanos iam ficar chupando picolé ali, sozinhos ali, né, porque o sistema se desloca nessa formação da Eurásia. Né? Essa é a guerra, né? Esse é o longo prazo. Né? E aí há fontes, mas pouquíssimas fontes que cheguem às pessoas. Né? Vocês pegam o Foreign Affairs, por exemplo, né, que é a coisa, e tem mais. Todos esses grandes grupos que eu mencionei, os gigantes, tá? O BlackRock, etc., da finança, das commodities, da informação, todos eles participam de 3 grandes núcleos. Não é Davos com o seu teatro. São núcleos de reuniões permanentes dos diretores, não dos bilionários, dos diretores, dos gestores dessas grandes empresas, se reúnem regularmente traçando políticas, porque todos esses diretores são simultaneamente gestores de várias empresas em vários setores. É um sistema articulado. Gente, eu recomendo muito que vocês peguem Philips no meu site. O Philips escreveu Titãs do Capital, está em inglês só, acabou de sair. É um fichário de grandes empresas, de grandes administradores, como funciona o núcleo do poder. Ajuda muito. Pegue o Max Fischer que eu mencionei, A Máquina do Caos, esse está em português. Mas o Philips, eu fiz uma resenha bastante extensa em português. Peguem o Pão Nosso Cada Dia e esse livrinho é Resgatar a Função Social da Economia. Gente, o meu papel nisso é essencialmente, como eu tenho acesso, eu trabalhei muito tempo na ONU, recebo bons materiais, então eu faço tradução para o português, resenhas não comerciais, mas resenha de ideia-chave, disponibilizo online gratuitamente, disponibilizo meus livros online, tentando baixar a economia para o chão. São ferramentas. Agora, para mim, é vital a gente passar a generalizar esse conhecimento. O trabalho do Outras Palavras, né? Junta lá 4, 5 artigos, mas são artigos selecionados de maneira muito inteligente. Ele não está produzindo esses artigos, né? Ele também produz os artigos dele, mas basicamente puxa coisas interessantes de diversas áreas, ou seja, se torna multiplicador de conhecimento. Nós podemos muito bem articular isso com as universidades. Eu não vou escrever os papers para ter pontinhos da CAPES, eu tenho que ter um A2, né? É até humilhante esse negócio. Né? Numa sala da Universidade de Harvard, você tem, na sala dos professores, você tem um crucifixo grande, né? Jesus ali. Aí descobriram um papelzinho embaixo. He was a great teacher, but he didn't publish. Era um grande professor, mas não publicou. Pontinhos da CAPES. Eu acho que nós temos um trabalho, por exemplo, fazer parcerias com o Instituto Paulo Freire, com outros institutos, para a gente generalizar esse acesso ao conhecimento. Nós temos um papel de pedagogia efetiva, enfim, dos novos eixos e dos novos desafios. Eu agradeço a vocês. O último que ficar com aquele livrinho, pode ficar com ele, tudo bem. Eu tenho mais. Os alunos vêm muito lá em casa, pegam livros emprestados, por vezes devolvem. É bem simpático. Faz parte. É a nossa luta, gente, né? É a nossa luta. E a briga é boa, viu?
Tudo de bom, gente. Obrigada, professor Ladislau. Obrigada pela sua presença.